Você já se sentiu preso, esperando pelo momento certo para mudar sua vida? A verdade é que esse momento perfeito pode nunca chegar. Mas, e se eu te dissesse que a coragem para transformar seu destino não depende do mundo lá fora, mas sim de uma decisão interna e poderosa? Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode nos guiar nessa jornada de autodescoberta e transformação. Aqui, o tom é provocador e inspirador, com a intenção de acender a chama dentro de você. As mudanças significativas não são meros produtos de uma inspiração passageira. Elas exigem um passo decisivo, mesmo em meio à incerteza e ao desconforto. Isso mesmo. Você não precisa esperar que as condições sejam ideais. Isso é um mito. O estoicismo nos ensina que cada um de nós é o único responsável pela mudança que deseja. Ninguém virá em nosso resgate. É preciso abraçar o desconforto e usá-lo como combustível para o crescimento. Lembre-se, não é apenas sobre agir. Trata-se de cultivar um eixo emocional interno sólido, de agir em silêncio, longe da busca incessante por validação externa. E enquanto trilhamos esse caminho, é fundamental reconhecer que a transformação muitas vezes envolve o luto de algumas partes de nós que precisam ser deixadas para trás. Silêncio e constância são nossos aliados nessa jornada. Mas e as dúvidas? Elas são inevitáveis. Ao invés de fugir delas, devemos acolher a dúvida como parte do processo. A dúvida não é um obstáculo. É uma oportunidade de autoanálise e fortalecimento. Ao longo deste vídeo, convoco você a se engajar ativamente em sua jornada. Vamos juntos refletir e descobrir como somos capazes de assumir a responsabilidade por nossas escolhas. E lembre-se, respeitar seu próprio tempo no processo de mudança é fundamental. Está pronto para despertar sua coragem e dar aquele passo decisivo? Vamos lá. Lista de tópicos para o vídeo. 1. O mito do momento perfeito. 2. Coragem, a decisão interna. 3. Mudança começa de dentro para fora. 4. Abrace o desconforto. 5. Silêncio e constância, aliados ocultos. 6. Reconhecendo o luto na transformação. 7. Acolhendo a dúvida como parte do processo. 8. Assumindo responsabilidade pela própria mudança. 9. Respeitando seu tempo de mudança. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo para que mais pessoas possam despertar essa coragem e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação pode ser o catalisador para a transformação de alguém. Você já se pegou em uma encruzilhada, sentindo que a vida te impulsionava para uma mudança, mas, por alguma razão, você permanecia estagnado, esperando um sinal, uma oportunidade perfeita? Essa sensação é universal, e é nela que se esconde uma das maiores ilusões da vida moderna: a crença no momento perfeito. O mito do momento perfeito. Desde que nascemos, somos condicionados a buscar um cenário ideal. Esperamos pelo emprego dos sonhos para começar a investir, pelo amor ideal para nos sentirmos completos, pela casa perfeita para nos estabelecermos. E, acima de tudo, esperamos pelo momento certo para finalmente iniciarmos aquela transformação pessoal profunda que tanto almejamos. É uma armadilha sutil, mas poderosa, que nos mantém presos em um ciclo de inação. A verdade é que o momento perfeito é uma miragem, uma invenção da mente, que busca segurança e certeza onde não há. No cerne do estoicismo, encontramos uma verdade libertadora. A vida é inerentemente imprevisível. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra constantemente da transitoriedade de todas as coisas e da necessidade de viver no presente, sem nos prendermos a expectativas futuras ou arrependimentos passados.
Esperar pelo momento perfeito é adiar a vida. É como um marinheiro que se recusa a içar as velas, esperando por ventos ideais, esquecendo que os ventos ideais raramente sopram na direção desejada por tempo suficiente. A realidade é que os ventos são o que são. E a maestria está em ajustar as velas. Quantas vezes nos justificamos, dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, quando as crianças crescerem, quando a pandemia passar? Cada uma dessas frases é um ato de autossabotagem, uma recusa em assumir a responsabilidade pelo nosso próprio destino. O estoicismo nos convoca à ação, não à espera passiva. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, constantemente martela a ideia da brevidade da vida e da urgência de viver plenamente, de usar cada instante com sabedoria. Ele nos diria que o tempo que passamos esperando é tempo que nunca mais retornará, um tesouro desperdiçado. O antídoto para o mito do momento perfeito é a compreensão de que cada momento é o momento perfeito. É no agora que reside o poder de agir, de decidir, de mudar. Não há um palco especial se preparando para sua grande estreia. O palco é a vida como ela se apresenta a cada segundo. Aceitar isso não é resignação, mas sim um empoderamento radical. Significa que você não precisa de permissão externa, de um alinhamento cósmico ou de uma carta de alforria assinada pelo destino. Você já tem tudo o que precisa para começar. A sua vontade e a sua capacidade de escolher. Pare de esperar que o mundo externo se adapte às suas condições internas. Inverta essa lógica. Adapte suas condições internas para agir no mundo como ele é. É nessa inversão que reside a primeira e mais importante virada de chave estoica para a transformação. 2. Coragem. A decisão interna. A ideia de coragem muitas vezes nos remete a atos heróicos, a confrontos épicos ou a desafios físicos extremos. Mas, na sua essência estoica, a coragem é algo muito mais íntimo e constante. Não é a ausência de medo, mas a decisão inabalável de agir apesar dele. É a virtude cardinal que nos permite enfrentar a verdade, lidar com o desconhecido e tomar as rédeas da nossa própria existência, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou assustador. Pense na coragem não como um arroubo emocional, mas como um músculo que se fortalece com o uso. Cada pequena decisão que você toma para sair da sua zona de conforto, cada passo em direção ao desconhecido, por menor que seja, é um exercício de coragem. O estoicismo nos ensina que a verdadeira batalha não está lá fora, no mundo das circunstâncias incontroláveis, mas dentro de nós mesmos, no campo de batalha da nossa própria mente. É a coragem de confrontar suas próprias crenças limitantes, de questionar seus hábitos arraigados e de desafiar o narrador interno que insiste em te manter no mesmo lugar. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, constantemente nos lembra da dicotomia de controle. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A coragem se manifesta na nossa capacidade de discernir essa diferença e de focar nossa energia onde realmente temos poder. Nossas escolhas, nossa atitude, nossas respostas. Não podemos controlar o resultado final de uma mudança, mas podemos controlar nossa decisão de iniciá-la e nossa persistência em persegui-la. A coragem de mudar não é sobre garantir o sucesso, mas sobre aceitar a possibilidade da falha e ainda assim dar o primeiro passo. É sobre a disposição de tentar, de aprender, de se levantar e seguir em frente, independentemente dos obstáculos. No cotidiano, a coragem estoica se manifesta de inúmeras formas. É a coragem de dizer não ao que não te serve mais, mesmo que isso desaponte os outros. É a coragem de assumir um novo projeto no trabalho,
mesmo que você se sinta despreparado. É a coragem de encerrar um relacionamento que já não te nutre, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão temporária. É a coragem de começar a praticar um novo hábito, mesmo que você falhe diversas vezes no início. Em cada uma dessas situações, a decisão de agir é um ato de pura vontade, de autodeterminação, que floresce no terreno fértil da sua mente. Não espere sentir-se corajoso para agir. Haja e a coragem virá. Essa é a essência da decisão interna que os estoicos nos convidam a abraçar. 3. Mudança começa de dentro para fora. A sociedade moderna, com sua avalanche de informações e a constante busca por validação externa, muitas vezes nos leva a crer que a felicidade e a realização dependem de fatores externos. Um novo emprego, um relacionamento, mais dinheiro, um corpo perfeito. Somos bombardeados por mensagens que prometem a transformação através de algo que podemos adquirir, consumir ou alcançar fora de nós. No entanto, o estoicismo, uma filosofia milenar, nos alerta que essa é uma busca vã e exaustiva. A verdadeira e duradoura mudança, aquela que realmente importa, começa invariavelmente de dentro para fora. Pense na metáfora de uma árvore. Sua força e vitalidade não vêm da beleza de suas folhas ou do sabor de seus frutos, mas da profundidade e robustez de suas raízes, que se estendem silenciosamente sob a terra, invisíveis, mas essenciais. Da mesma forma, a nossa força e a nossa capacidade de mudança vêm do nosso jardim interior. Nossas percepções, nossos julgamentos e nossas escolhas. Marco Aurélio nos lembra que somos perturbados não pelos eventos em si, mas pela nossa interpretação deles. A mesma situação pode ser vista como um desastre por uma pessoa e como uma oportunidade de aprendizado por outra. A diferença não está no evento, mas na mente que o processa. A mudança de dentro para fora significa que, antes de tentar reformar o mundo ou as pessoas ao seu redor, você deve se voltar para si mesmo. É um convite à autoanálise honesta e implacável. Quais são as suas crenças limitantes? Quais são os seus julgamentos precipitados? Quais são os vícios da sua mente que te impedem de avançar? Ao identificar e trabalhar nessas raízes internas, você não apenas muda a si mesmo, mas também altera fundamentalmente a sua experiência do mundo. Quando você muda a sua percepção, o mundo ao seu redor, de certa forma, também muda. Isso não significa que o mundo exterior não tem impacto, mas sim que o impacto duradouro é mediado pela sua resposta interna. Se você se sente preso em um ciclo de reclamações, por exemplo, a mudança real não virá de uma alteração nas circunstâncias que te fazem reclamar, mas de uma mudança na sua atitude em relação a essas circunstâncias. É sobre cultivar a serenidade interna, a capacidade de aceitar o que não pode ser mudado e a sabedoria para focar no que pode. A virtude, para os estoicos, é o único bem verdadeiro e reside inteiramente na nossa disposição interna, na nossa capacidade de raciocínio e de escolha. Ao priorizar o cultivo da sua virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança, você constrói um alicerce inabalável para qualquer transformação que deseje empreender. A verdadeira liberdade não é ter o que se quer, mas não querer o que se não pode ter. Isso é uma conquista puramente interna. 4. Abrace o desconforto. A natureza humana tem uma tendência inata a buscar o prazer e evitar a dor. Vivemos em uma era que valoriza o conforto acima de tudo, onde a tecnologia e a conveniência prometem nos livrar de qualquer tipo de atrito ou desconforto. No entanto, o estoicismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O desconforto não é um inimigo a ser evitado, mas um professor a ser abraçado. É no atrito, na dificuldade,
naquilo que nos tira da zona de comodidade, que reside o maior potencial para o crescimento e para a verdadeira transformação. Sêneca, em suas cartas, frequentemente aconselhava a prática de exercícios de desconforto voluntário, não por masoquismo, mas como uma forma de fortalecer o espírito, de treinar a resiliência e de preparar a mente para as adversidades inevitáveis da vida. Ele sugeria, por exemplo, passar alguns dias com pouca comida, roupas simples ou dormir no chão, para que o corpo e a mente se acostumassem à ausência de luxos e ao enfrentamento de privações. Não se trata de uma glorificação da miséria, mas de uma premeditação das dificuldades futuras. Se você pode lidar com o desconforto escolhido, estará muito mais preparado para lidar com o desconforto imposto. Pense em qualquer mudança significativa que você deseje fazer. Abandonar um vício, iniciar uma nova carreira, aprender uma nova habilidade, construir um relacionamento mais saudável. Cada uma dessas jornadas é pavimentada com momentos de desconforto. O desconforto da abstinência, da incerteza financeira, da frustração ao errar, da vulnerabilidade ao se abrir. É nesses momentos que a maioria das pessoas desiste, recua para a segurança do que já conhece, mesmo que esse conhecido seja o que as impede de crescer. O estoico vê o desconforto como uma oportunidade de ouro para exercitar a virtude. É no momento em que a tentação é mais forte que você pratica a temperança. É na incerteza que você exercita a sabedoria de fazer a melhor escolha possível com as informações disponíveis. É diante do medo que você invoca coragem. O desconforto não é um sinal de que você está no caminho errado, mas sim um indicativo de que você está se esticando, se expandindo, crescendo além dos seus limites atuais. Abrace o desconforto como um sinal de progresso. Quando sentir aquela pontada de incerteza, de frustração ou de medo, respire fundo e diga a si mesmo: isso é bom. Isso significa que estou desafiando meus limites. Estou me tornando mais forte. O processo de transformação não é um passeio no parque. É uma jornada exigente que lapida o seu caráter. Quanto mais você se familiarizar com o desconforto, menos poder ele terá sobre você. E mais livre você estará para buscar a verdadeira excelência e a paz interior. 5. Silêncio e constância, aliados ocultos, onde a gratificação instantânea e a validação social são as moedas mais valorizadas. O silêncio e a constância podem parecer contraintuitivos, como ferramentas de transformação. No entanto, para os estoicos, eles são aliados poderosos, a base sobre a qual se constrói uma vida de propósito e resiliência. São os bastidores onde a verdadeira arquitetura do ser acontece. O silêncio não se refere apenas à ausência de ruído externo, mas fundamentalmente à quietude da mente, que é o espaço onde você pode se ouvir, onde os pensamentos podem se assentar e onde a sabedoria pode emergir sem a interferência do caos externo. Em nossa era de notificações constantes, de scroll infinito e de conversas ininterruptas, encontrar momentos de silêncio é um ato revolucionário. Marco Aurélio frequentemente se retirava para seus pensamentos, registrando suas meditações não para publicação, mas para sua própria auto-orientação e clareza. Ele entendia que a verdadeira autoridade e o verdadeiro controle vêm de uma mente calma e centrada. No silêncio, você pode praticar a prosoquê, a atenção plena estoica. É nesse estado que você pode observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, discernir o que está sob seu controle e o que não está, e planejar suas ações com intencionalidade, em vez de reagir impulsivamente. É no silêncio que você processa as experiências do dia, aprende com seus erros
e reforça seus princípios. É o seu laboratório pessoal de autoaperfeiçoamento, longe dos holofotes da aprovação alheia. A constância, por sua vez, é a aplicação disciplinada e persistente dos princípios estoicos na sua vida diária. Não se trata de grandes gestos heróicos esporádicos, mas de pequenas ações consistentes que, com o tempo, geram resultados exponenciais. A constância é a força que te mantém no caminho, mesmo quando a motivação inicial se esvai. Quando os resultados demoram a aparecer, ou quando a vida te apresenta obstáculos inesperados. Sêneca enfatizava que a virtude não é uma posse estática, mas uma prática contínua. É preciso exercitá-la todos os dias, em cada interação, em cada decisão. Pense em um escultor. Ele não transforma um bloco de mármore em uma obra de arte com um único golpe grandioso, mas com milhares de pequenas batidas e cinzeladas, cada uma precisa e constante. Da mesma forma, sua transformação pessoal não será o resultado de um único despertar dramático, mas de uma série incessante de escolhas conscientes, de hábitos construídos e de um compromisso inabalável com o seu próprio crescimento. Silêncio para ouvir sua voz interior e planejar com sabedoria. Constância para executar esse plano com disciplina e paciência. Esses são os aliados que trabalham nos bastidores da sua vida, moldando você em quem você está destinado a ser. Eles operam longe do palco, mas são os verdadeiros arquitetos da sua evolução. Priorize esses momentos de quietude e a persistência discreta, e você verá sua força interior crescer de maneiras que a busca por validação externa jamais poderia proporcionar. Reconhecendo o luto na transformação. A ideia de transformação é frequentemente associada a um sentimento de progresso, de melhoria, de um futuro mais brilhante. E, em essência, é isso. No entanto, há uma dimensão crucial da mudança que muitas vezes é ignorada: o luto. Para que algo novo nasça, algo antigo precisa morrer. Esse processo de deixar ir pode ser doloroso, mesmo quando sabemos que a mudança é para o nosso bem maior. Reconhecer e honrar esse luto é um passo vital no caminho estoico para a transformação. O que é que morre quando você se transforma? Podem ser velhos hábitos que te definiram por anos, a procrastinação, a vitimização, a necessidade de controle excessivo. Pode ser uma identidade que você construiu para si mesmo. A pessoa engraçada que esconde a dor, o profissional workaholic, o sempre vítima das circunstâncias. Pode ser um relacionamento, uma carreira, ou até mesmo um sonho que você acalentou por muito tempo, mas que já não serve ao seu crescimento. O luto não é reservado apenas para a perda de entes queridos. Ele é uma resposta natural a qualquer perda significativa, incluindo a perda de uma versão antiga de si mesmo ou de um futuro imaginado. Os estoicos nos ensinam a aceitar a impermanência de todas as coisas, a praticar a premeditatio malorum, premeditação dos males, que envolve contemplar a possibilidade de perdas e adversidades. Isso não é um exercício de pessimismo, mas de realismo e de fortalecimento. Ao reconhecer que a mudança implica em perdas, você se prepara emocionalmente para elas. Você entende que o desconforto da transição é uma parte natural do processo, e não um sinal de que algo está errado. É importante permitir-se sentir esse luto. Negar a dor da perda, mesmo que seja a perda de algo ruim ou limitante, é negar uma parte da sua humanidade. Chorar a morte de velhos padrões não é fraqueza, mas um reconhecimento de que você está se desapegando de algo familiar, mesmo que insatisfatório. Ao permitir que esses sentimentos surjam, você os processa e os libera, impedindo que se tornem pesos invisíveis que o arrastam de volta para o passado. A aceitação estoica, o amor fati,
Amor ao destino se estende também a essa dimensão da transformação. Amar o seu destino significa amar o processo completo, incluindo as partes que parecem dolorosas. Significa entender que a destruição do velho é um pré-requisito para a construção do novo. Ao abraçar essa verdade, você não apenas supera o luto, mas o integra como uma parte valiosa da sua jornada. Cada vez que você se despede de uma versão anterior de si mesmo, você abre espaço para a emergência de uma versão mais autêntica, mais resiliente e mais alinhada com seus valores. É um ciclo contínuo de morte e renascimento, e a sabedoria estoica nos equipa para navegar por ele com dignidade e propósito, acolhendo a dúvida como parte do processo. A dúvida é frequentemente vista como um sinal de fraqueza, uma barreira a ser superada ou um inimigo a ser combatido. No entanto, do ponto de vista estoico, a dúvida, quando bem compreendida e utilizada, não é um obstáculo, mas uma ferramenta poderosa para o autoaperfeiçoamento e para a tomada de decisões mais sábias. Acolher a dúvida é abraçar a incerteza inerente à existência e usá-la como um catalisador para a autoanálise e o fortalecimento. Pense na dúvida não como um sinal de que você está no caminho errado, mas como uma pergunta que sua mente está fazendo. Será que isso é realmente para mim? Estou tomando a decisão certa? Tenho o que é preciso? Em vez de rejeitar essas perguntas com medo ou frustração, os estoicos nos encorajariam a encará-las com curiosidade e razão. A dúvida pode ser uma bússola que aponta para áreas onde nossa compreensão é superficial, onde precisamos de mais informações, ou onde nossas convicções precisam ser mais solidamente fundamentadas. Se você está em meio a uma grande transformação, a dúvida é inevitável. Ela surge porque você está saindo do que é conhecido e se aventurando no desconhecido. O estoicismo nos ensina a não nos apegarmos rigidamente às nossas opiniões, mas a estarmos sempre abertos a revisá-las à luz de novas evidências ou de uma reflexão mais profunda. A dúvida, nesse sentido, é um convite à humildade intelectual, a reconhecer que não temos todas as respostas e que o aprendizado é um processo contínuo. Epicteto, por exemplo, não temia questionar as crenças de seus alunos, sabendo que a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através da investigação crítica e da autorreflexão. A chave é como você responde à dúvida. Você pode permitir que ela o paralise, levando à inação e ao medo. Ou você pode usá-la como um motor para a investigação. Quando a dúvida surge, pergunte a si mesmo: o que essa dúvida está tentando me ensinar? Quais são os fatos que eu sei? O que está sob meu controle nesta situação? Quais são os meus princípios orientadores aqui? Use a dúvida para fortalecer suas convicções, não para enfraquecê-las. Se suas convicções resistirem ao escrutínio da dúvida, elas se tornarão ainda mais firmes. Se não resistirem, a dúvida o terá guiado para uma verdade mais profunda e para um caminho mais autêntico. Aceitar a dúvida como uma parte natural do processo de transformação é um ato de sabedoria e coragem. É a compreensão de que a vida não é uma equação com uma única resposta correta, mas uma jornada de aprendizado e adaptação. Ao invés de lutar contra a dúvida, convide-a para a mesa, ouça o que ela tem a dizer e use-a para afiar sua mente e fortalecer seu caráter. É nesse acolhimento que a incerteza se transforma em clareza e a hesitação em um passo determinado. Acima. Daí, o pilar mais fundamental do estoicismo e o ponto de partida para qualquer transformação significativa, a completa e irrestrita assunção de responsabilidade pela sua própria vida. Em uma sociedade que muitas vezes nos encoraja a externalizar culpas e a buscar salvadores, o estoicismo nos coloca de volta no centro da nossa existência.
afirmando que somos os únicos arquitetos do nosso caráter e da nossa paz interior. Ninguém virá em nosso resgate, porque o resgate que realmente importa, a libertação da nossa mente, já está em nossas mãos. A doutrina central da dicotomia de controle de Epicteto é o coração dessa ideia. Ele nos ensina que algumas coisas estão sob nosso controle: nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, nossas ações e reações internas. E outras não: o corpo, a propriedade, a reputação, as opiniões dos outros, os eventos externos, em suma, tudo o que não é nossa própria escolha. A maior fonte de sofrimento humano, segundo ele, é a confusão entre essas duas categorias. Tentar controlar o incontrolável e negligenciar o que está sob nossa alçada. Assumir responsabilidade pela própria mudança significa internalizar profundamente que, embora você não possa controlar os ventos da vida, você sempre pode ajustar as velas. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar a sua reação a elas. Você não pode controlar o passado, mas pode controlar como ele o informa no presente. Essa não é uma visão passiva da vida. É uma visão empoderadora. Significa que, independentemente das circunstâncias externas, sua capacidade de escolher como você pensa, sente e age permanece intacta. Pense na diferença entre reatividade e proatividade. Uma pessoa reativa culpa o trânsito por seu estresse, o chefe por sua insatisfação, o governo por sua situação financeira. Uma pessoa proativa, por outro lado, reconhece que o trânsito é um fato da vida e escolhe como reagir, talvez ouvindo um podcast edificante. Ela entende que sua insatisfação no trabalho pode ser uma chamada para desenvolver novas habilidades ou buscar novas oportunidades. Ela sabe que sua situação financeira, embora influenciada por fatores externos, também depende de suas próprias decisões de poupança, investimento e aprendizado. A virtude, para os estoicos, é o único bem verdadeiro e reside inteiramente na nossa vontade, na nossa capacidade de fazer escolhas alinhadas com a razão e a natureza. Quando você assume total responsabilidade, você se liberta da vitimização e se torna um agente de transformação. Você para de esperar que o mundo mude para você mudar e começa a mudar a si mesmo para mudar sua experiência do mundo. Isso exige coragem, honestidade e uma vigilância constante sobre sua própria mente. Mas é nessa autogovernança que você encontra a verdadeira liberdade e a fonte inesgotável de força para moldar a vida que você deseja. Não importa o que o destino lhe apresente. Sua capacidade de transformar sua vida não depende de ninguém além de você. É um fardo glorioso. 9. Respeitando seu tempo de mudança. Em um mundo que nos empurra para a gratificação instantânea e para resultados rápidos, a paciência e o respeito pelo processo são virtudes raras. No entanto, para o estoico, a transformação duradoura é um trabalho de longo prazo, um cultivo que exige persistência, observação e, crucialmente, o respeito pelo seu próprio tempo de mudança. Assim como uma semente não se torna uma árvore majestosa da noite para o dia, a verdadeira metamorfose pessoal não acontece em um estalar de dedos. A natureza é a grande professora da paciência e da constância para os estoicos. Observe o crescimento de uma planta, o fluxo de um rio, o ciclo das estações. Tudo na natureza segue um ritmo próprio, orgânico, sem pressa, mas com uma força implacável e persistente. Não podemos forçar uma flor a desabrochar antes do tempo, nem um rio a correr mais rápido. Da mesma forma, não podemos nos forçar a mudar antes que estejamos prontos para integrar essa mudança em um nível profundo. Respeitar seu tempo de mudança
não significa complacência ou procrastinação. Não é uma desculpa para adiar o início. Significa sim que uma vez que você deu o primeiro passo, uma vez que você abraçou a responsabilidade, você também cultiva a sabedoria de entender que o progresso nem sempre é linear. Haverá avanços e recuos, momentos de clareza e momentos de confusão, dias de energia e dias de fadiga. A transformação é um processo, não um evento único. Pense na prática de um novo hábito, como meditação ou exercícios físicos. No início, pode ser difícil, frustrante, e os resultados podem parecer insignificantes. Se você esperar a perfeição imediata ou a transformação instantânea, você se desapontará e desistirá. Mas se você se comprometer com a constância, com a ideia de que cada pequena ação, por mais imperfeita que seja, está construindo a fundação para algo maior, então você está praticando a paciência estoica. Marco Aurélio nos lembra da importância de persistir em nossas ações corretas, mesmo que os frutos não sejam imediatamente visíveis. A recompensa está no próprio ato virtuoso e na construção do caráter. Respeitar seu tempo também significa ser compassivo consigo mesmo. Reconheça seus esforços, celebre os pequenos avanços e não se castigue por eventuais tropeços. A autocompaixão não é fraqueza, mas uma forma de sabedoria que nos permite continuar, mesmo diante das imperfeições inerentes à condição humana. Lembre-se que o objetivo não é a perfeição, mas a melhoria contínua, o progresso. É uma jornada de toda uma vida, e cada estágio tem seu valor. Ao abraçar a paciência e a persistência, você se alinha com o ritmo natural da vida e com os princípios da razão estoica. Você para de lutar contra o tempo e começa a trabalhar com ele. É nessa cadência que a verdadeira força se manifesta, não em picos efêmeros de motivação, mas na resiliência silenciosa de quem entende que as coisas mais valiosas levam tempo para florescer, e que a jornada, por si só, já é a recompensa. Permita-se ser paciente com o processo, mas implacável com o seu compromisso de começar. A jornada de transformação que acabamos de percorrer juntos revela uma verdade profunda. A coragem para mudar, a força para abraçar o desconforto, a sabedoria para usar a dúvida e a paciência para respeitar o seu tempo. Tudo isso reside em você. Não precisamos esperar por um momento perfeito, por uma validação externa ou por um cenário ideal. O poder de transformar sua vida está na sua decisão interna, no seu foco no que está sob seu controle e na sua disposição de abraçar o processo. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa força não é um segredo guardado a 7 chaves, mas uma capacidade inata que aguarda ser despertada pela sua vontade. Então, a pergunta que fica é: se o poder da mudança reside integralmente em suas mãos, e o momento de agir é sempre agora, o que você escolherá transformar a partir deste instante? Se essa reflexão ressoou com você, se ela acendeu uma nova perspectiva em sua jornada, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos, e deixe um comentário abaixo compartilhando qual é a primeira pequena ação que você tomará para abraçar essa transformação, sabendo que o processo é interno e o tempo é agora. Sua experiência pode inspirar muitos outros.